Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Que Deus abençoe todos. Ete Nzambe apambola bino banso. Nós, hoje é quinta-feira. Lelo solo ezali Muitos. ebele ya bana. Deus não falhou a sua promessa. Nzambe akweya te na bilaka na ye. Agora, estamos a falar ponto por ponto. Boye tozali kotambola lango etape na etape. Hoje, sétimo ponto. Lelo etape na sambo. Sétimo ponto. Etape na sambo. O sétimo ponto chama-se Etape ya sambo ebengami os filhos de Abraão que abandonaram Isaac e Israel. bana na Abrahama oyo basundolaki Isaka pe Israele. Os filhos de Abraão que abandonaram Isaac e Israel. Bana na Abrahama oyo basundolaki Isaka pe Israele. É longo e por isso não quero ir voltar mais atrás, porque é longo, senão não vou conseguir acabar. Bon, tu elite yango ezali molai mingi na esika ete nakoki kozonga nsima te noki te nakoka kosilisa yango te Para não comer o tempo, quero entrar diretamente. mpona elia biso ntango mingi te nalingi kaka nakende liboso. Esse sujeito de hoje pode ser também um tema. Sujet oyo ya lelo ekoki mpe kokoma motu ya liteya, Mas hoje é um sujeito só de um dia. kasi mpona lelo ekozala bobele sujet ya mokolo moko. O que é que vamos falar nesse sujeito de hoje? Nini tokolobela na sujet to mwana ya lelo? Vamos dizer assim, Tokoloba boye, por que que todos os irmãos de Isaac lhe fugiram? mpona nini yango bandeko nyonso ya Isaka basundolaki ye? Por quê? Mpona nini? Quem são esses irmãos que vamos falar hoje? Esses irmãos que fugiram Isaac. Bandeko na ye nini oyo tokolobela lelo basundolaki Isaka? Será que são os filhos de Ismael? Bazali bana Ismael? Será que são os filhos de Ketura? Bazali bana na Ketula? Quem é? Quais são os irmãos que fugiram Isaac? Sikoyo banani yango na bandeko na ye oyo basundolaki Isaka? Isso vamos falar hoje. Yango tokolobela lelo. Por que que todos os árabes hoje, por que que todos os árabes hoje são contra Israel? Pona nini yango barabe nyonso lelo batelemelaka Israele? Por quê? Pona nini? Quem são esses árabes Siko barabango ezali banani? que são sempre contra Israel, contra o filho de Isaac e Israel? Oyo batelemelaka ntango nyonso Israele kotelemela Isaka Israele. Quais são esses árabes? Os filhos de Ismael? Siko barabango ezali banani? Bana na Ismael? Será que são os filhos de Ketura? Bongo bazali bana na Ketula? Quem mais? To banani lisusu? Esse é o nosso tema de hoje. Yango motu aliteya na biso lelo. Os filhos de Abraão que abandonaram Isaac e Israel. Bana na Abrahama
oyo basundolaki Isaka pe Israël. É um longo sujeito, por isso não quero voltar mais atrás e entrar diretamente. Dete yango ezali molai penza yango na boy kozonga sima kasi na lingi na kota kaka sasa ipi na kati na yango. Queria cortar só. Singilaki kokata yango. Dia talvez podemos falar isso de uma outra forma mais longa. Mokolo songolo mba mosu tokolobela yango kasi na molai na yango. No futuro. Na mikolo mikoya. Não esqueça, já vos falei que essas coisas que estamos a estudar podem vos dar resposta em alguns anúncios que você anda a seguir na televisão e rádio. Bobo sanate tozali tango nyonso na koyekola makambo maye na ntina ete yango ezala pena biyano epai na bino na ntina na makambo oyo elobamaka mingi na batelevizion pe na baradio. Nas coisas que estamos a ver hoje, que estamos a ler nos jornais, no internet, então pode ter ideia, é por isso, anda sempre a matar os filhos de Israel, é por isso, pode já ter uma resposta a partir desse estudo sobre Abraão. Na makambo tomonaka lelo ekomama na bajornal na internet nde kuna kokozwa likanisi koloba yango wana babomaka bana na Israele. Alguém entra só onde está os filhos de Israel, prefere eles matar, mas mais essencial também matar eles. Moto songolo akoti pena na kati na libota na Israele posa na ezali ete aboma bango. Esse raiva saiu aonde? Sikokanda oyo elongwa wapi? Esse ódio saiu aonde? Sikokoina oyo elongwa wapi? Pode ter resposta através da história de Ismael, Isaac e os filhos de Ketura. Nde okokozwa eyano kobanda lisolo ya bomoi ya bana na Ismael, ibana ya Isaac pe bana ya Ketula. Isso que vamos ver hoje. Yango tokoyekola lelo. Os filhos de Abraão que abandonaram Isaac e Israel. Bana na Abrahama o basundolaki Isaka pe Israele. Genèse 21. Genèse 21. De 8 até 13. Kobanda 8 tina 13. Genèse 21. Genèse 21. De 8 até 13. 8 tikuna na 13. Vamos ler. To tangi. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Isaka akolaki pe bakilisaki ye mabele. Abrahama pe asalaki elambo monene na mokolo yango bakilisaki Isaka mabele. Falaram grande banquete por causa do nascimento de Isaac. Balobi ete molulu to feti monene esalamaki na ntina na mbotama ya Isaka.
nani ezalaki Ismaele. Mas na nossa história aqui no Gênesis 25, nem Ismael não fez parte da herança, nem Ismael, o mais velho de todos, nem ele, o primogênito. Kasi na lisolo tosi kotanga na Genèse 25 emonani ete nakokabolama ya libula oyo ezala Ismaele azalaki mwana liboso na bango nyonso azwaki eloko moko te. E Ismael, filho de Agar, e os 6 filhos de Ketura, todos receberam só ofertas, mas não tem nada a ver com a herança. A herança é outra coisa. Ekobanda na Ismaele pe bana motoba ya Ketula. Solo na kati na bango nyonso moto moko asangolaki libula azalaki te. Kasi Abrahama alikaki na kopesa moko na moko bobele likabo songolo. Se você vê hoje primeira vez não sabe quem é Ketura, os filhos de Ketura são quem, então segue a pregação de terça-feira, vai entender. Ndeko soki yo okoti na molongo po na mbala liboso lelo nde ozali kososola te banani yango bana Ketula, kasi po oleka na kososola banani yango bana Ketula nde leka na kolanda lite yo oyo elekaki mokolo na mibale mpo na kososola malamu. Em breve, na mokuse Abraão saiu com Sara. Abrahama abimaki na Sara, não tinha filhos com ele, babotaki nanu mwana te. Então manteve com a serva Agar. Nde Abrahama akendeki na mowumbu na kombo Agala, tiveram Ismael. babotaki Ismaele. Mais tarde Deus não gostou, então Sara teve filho, e esse é Isaac que está em causa. Nsima na ntango Nzambe asepelaki te na mbotama ya Ismaele nde esalaki ete ntango Sara ekobota baboti mwana apesi kombo Isaka. Mas quando Sara faleceu, Deus manteve Ketura. Kasi ekufaki mama Sala, Abrahama aye kobala na Ketula. Então, essa é como terceira mulher com que Abraão teve filhos. Ketula yende mwasi ya misato liboso ya nani oyo Abrahama abotaki bana mususu. E Ketura teve 6 filhos. Pe Ketula botaki bana motoba. São os que acabamos de ler os nomes aqui. Bango nde ba oyo tosi kotanga bakombo sika. Aqui no versículo 2. Na mo eteni na mibale. Ela lhe deu à luz Zira, que era primogênito, Joksã, depois Medan, depois Midian, Isbac e Sua. São os nomes dos filhos de Ketura. Ye abotelaki ye Zimilana, Zimilana yende kulutu. Pe Yokosana, pe Medani, pe Midiani, pe Izibaka, pe Sua, bango nde bana na Ketula. Ele lhes chamou todos Ye Abrahama abengisi bana nyonso para dar herança. na ntina kokabolela moko na moko libula na ye. Mas em vez de distribuir cada um com a parte dele, a Bíblia está dizendo, deu tudo no Isaac. Kasi na esika ete Abrahama apesa mwa ndambo ya libula na moko na bango te. Biblia elobi na biso ete Abrahama akamati bomengo nyonso ya libula apesi na Isaka. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Está escrito no versículo 5. Ekomami pena na verset 5 ya chapitre 25. Ndekuna Abrahama apesaki biloko na ye yonso na Isaka. Porém, aos filhos das concubinas, no plural significa Agar e Ketura, deu ele presentes. Presente é o que? Uma oferta. Mas não é herança. Kasi na basi oyo ya bamakango ya Abrahama koloba nini Agala Ketula nde na mobimba apesi bango kaka makabo mwana na mwana. Mas a herança, a riqueza de Abraão ficou com uma pessoa só, Isaac. Nzoka libula nyonso ya Abrahama etikalaki se bobele na mwana moko Isaka. Vamos ler a herança de Abraão. Tokotanga libula ya Abrahama.
Genèse 13, Genèse 13, versículo 2. verset 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, 2 prata, 3 ouro. Abrahama azalaki mozwi na biloko mingi na bangombe, pe na palata, pe na wolo. Sem contar servos e servas. Totangi baumbu ya basi pe mibali te. E tudo isso, gado, ouro, prata, ficou em nome de Isaac só. Pe nyonso oyo biloko nyonso ezala wolo ezala palata etikalaki na mwana se moko kaka Isaka. Depois começou a chamar outros filhos de Agar e Ketura e escolhe uma oferta, dá nessa aqui, dá nessa aqui, dá nessa aqui. Depois lhe recomenda para se afastar todos do Isaac e para ir no Oriente. Ndesima lekaki na kobenga bana nyonso ya ba makango na ye. Koloba nini bana ya Ketula pe bana ya Agar, etope mwana ya Agar, nde apesi moko na bango ezalaki likabo. Nde na suka alobi na bango, na lobi na bino nyonso bokende mosika kuna na ebimelo na ntango to na Orient. Razão por qual você anda a ver até hoje, todos os árabes são acumulados na parte oriente. Yango ntina bomonaka ete ba arabe nyonso basangani liboke to baza kosangana liboke kuna na Orient na ebimelo na ntango. Uns são filhos de Ismael, Bayike na bango bana Ismael, filhos de Ketura. bamosusu bana ya Ketula. Mas não parou lá, a lista está continuando, isso que vamos ler também hoje. Kasi sukeli wana te lokasa ya bana ngo bazali ezali pena mingi yango nde tokoba nango lelo. Agora, quem são esses irmãos? Bom, depois dessa história, obedeceram no pai, cada um recebeu uma oferta e foram no Oriente, onde estão até hoje. Ndesima na Abrahama kopesa moko na moko likabo pe atalisi bango ete botika mwana nga Isaka bokende mosika kuna penza na bimelo na ntango nde kune pe bakutami liboke tilelo Estão lá. baza kuna. Então, o que aconteceu? Nini esalemaki? Abraão morreu, Abrahama akufi. Isaac veio e junto com Ismael veio junto com Isaac e sepultaram o pai, os dois. Nde tango Abrahama akufi nini monanaki Isaka na Ismaele bango mibale bayaki wana epai tata kufaki pe bakundaki tata Abrahama. Depois voltou no Oriente para deixar o rapaz em paz. Nde kuna sima kokunda tata Abrahama Ismaele azongi kuna ne bimelo na ntango po tata alobaki ete bino pena bino banso bokende kuna na ebimelo na ntango botikela ngai Isaka awa. Os filhos de Abraão que abandonaram Isaac e Israel. Bana na Abrahama o basundolaki Isaka pe Israel. Aqui, não esqueça, não só abandonaram Isaac, mas também o filho dele, Israel. Awa bobo sanate ezali te basundolaki kaka Isaka kasi basundolaki pe mwana na ye Israel to Yakobo. Agora vamos ver a lista desses filhos que abandonaram Isaac. São quem e quem e quem e quem? Sikona lokasa ya bakombo ya bana na balayama o basundolaki Isaka na Yakobo tokoleka na koyeba banani na banani bakutami kuna. Vamos iniciar no primeiro grupo. Tobandeli na grupa liboso. Vamos ler Genèse 12. Tokotanga Genèse 12. Versículo 1 até 5. Verset 1 ti na 5. Genèse 12. Genèse 12. Versículo 1 até 5. Verset 1 ti na verset 5. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei,
te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Yahweh alobelaki Abrahama ete longwa na mokili na yo mpe na bandeko na yo mpe na ndako na tata na yo kokenda na mokili ekomonisa ngai yo nakojalisa yo libota monene mpe nakopambola yo nakojalisa nkombo na yo monene mpe okopambola bato nakopambola baoyo bapamboli yo mpe nakolakela mabe baoyo bakolakela yo mabe mpe mpona yo mabota yonso na nse bakopambolama. Versículo 4 e 5. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. As pessoas que cresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. 4 e 5. Bongo Abrahama alongwaki lokola elobelaki Yahweh ye pelota atambolaki na ye longo. Abrahama azalaki na mbula ntuku sambo na mitano wana elongwaki ye na Lana pe Abrahama akamataki Sarai mwasi na ye pelota mwana ya ndeko na ye pe biloko nyonso na bango oyo elokotaki bango pe basali oyo ezwi bango na Lana bakamataki nzela na kokenda na Kanana pe bakomaki na mokili na Kanana. Quem é que abandonou Isaac e Ismael? Nani asundolaki Isaka pe Israele? Quando Abraão saiu, ebimaki Abrahama não tinha ainda filho. Azalaki nano yakobota mwana te. Nem Ismael, ezala Ismael te, nem Isaac, ezala Isaka te, nem os filhos de Ketura. ezala bana ya Ketura te. Mas saiu o filho do seu irmão. Kasi abimaki se bobele elongo na mwana ya ndeko na ye. Filho do seu irmão. Mwana ya ndeko na ye. Levou, estou lendo 5, levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão. Pe Abrahama akamataki Sarai mwasi na ye, pe Lota mwana ya ndeko na ye. Ló vai chamar o irmão de Abraão, papá, 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 quer dizer, indiretamente é filho dele também. Lota azalaki kobenga ndeko ya Abrahama tata, tata. Nakotala indirectement azali pe mwana na ye. Quer dizer, antes de Abraão nascer, Yambo Abrahama bota já tinha alguém que já lhe chamava papá. azalaki na moto pene pene na ye azalaki kobenga ye tata. Ló. Lota. E agora a nossa pergunta: Sikomotura na biso. qual a posição dos filhos de Ló hoje? São contra Israel ou são por Israel? Lo position nini oyo bana ya Lota bazalaka nango tikino lelo liboso ya Israel? Bayinaka Israel to babemaka Israel na motema na bango. Genèse 13. Genèse 13. Nous vamos ler tudo porque falei que Tokotanga nyonso te pone bana baki na bino ete eza molai. dia vamos tratar esse sujeito, vamos fornecer esse sujeito como um tema, porque é muito longo. Hoje vou abreviar muito, porque estou fazendo tudo para abreviar mesmo. Mokolo moko ekosala ete tokota pina na molai ya litea oyo kasi mpona lelo na koloba pina lombango to na mokuse mpona kozwa ntango na biso. No Genèse 13 de 1 até 12. Genèse 13 kobanda 1 tina 12. Então explicar como que ele saiu com Ló e tempo de fome junto com o sobrinho dele, filho do irmão dele, fora no Egito, junto com Ló, voltaram no Canaã, junto com Ló, contenda vem. Nde kuna bazali kotalisa lolenge nini Abrahama abimaki na Lota ti ndenge na Kanana bakendeki kuna nzala ekwei bakuti ete nzala eki makasi na Kanana batamboli ti na Ejipito na Lota kolonga na Ejipito ti kozonga na Kanana na Lota
sima nde zuwa eye kokota na mutema. 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus habitavam essa terra. Verset 7. Likaka ebimaki kati na bateli na bitonga na balayama mpe bateli na bitonga na Lota. Na ntango yango bakanana mpe bapeligi bafandaki na mokili yango. 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. 8. Abraham alobaki na Lota ete tika likaka ezala kati na biso na yo te. Soko kati na babateli na ngai mpe babateli na yo te, mpo ete biso tozali bandeko. É assim que Ló e Abraão se separaram, o sobrinho se separou do tio, e Ló foi na cidade de Sodoma. Nde boye abalayama na Lota bakabwanaki. Lota akabwani na tata balayama. Nde tata balayama atikali esika zalaki Lota akendeki kuna na Sodoma. E foi lá. Kendeki kuna na Sodoma. Mas o que é terrível é que nunca mais se voltaram juntos. Eloko oyo ya somo mingi, Lota atikalaki kozonga lisusu lisanga te na balayama ezala babateli mpate na ye. Mesmo depois do fogo na Sodoma, Lota não voltou. Ezala sima ya moto kotumba pena Sodomo, Lota zongaki lisusu te. Vamos voltar no Lota depois. Tokozonga na Lota sima. Então Ló foi, Lota akei na Sodomo. Abraão ficou Abalayama atikali sem filho, ekombana na botite nem sobrinho. ezala mwana kazi pete. O sobrinho é filho também. Po mwana kazi azape mwana. Puramente filho, porque filho Mwana penda ya meu ndeko. irmão, meu filho mesmo. Mwana ya ndeko azali mwana penza. Está na conta da minha conta da Abraão. Abalayama nde mutu azalaki koyebela mwana ya ndeko na ye pena na nyonso. Mas aqui Abraão ficou nem filho, nem sobrinho. Kasi awa epai ya Balama atikali mwana te, mwana kazi pete. Mas com o tempo, Kasi sima na ntango conhecemos já a história. si toyoki lisolo na mikolo eleki, Sara não está tendo filhos, Sala ekombaza kobota te. então permitiu a Abraão para ir na serva Agar, e onde que nasceu o primeiro filho, Ismael. Nde Sala atindaki Abalama kende epai na moumbu ya mwasi na nkombo ya Gala, epai wapi abotaki mwana ya liboso na nkombo ya Ismael. Mas a confusão entrou, Kasi mobulu ekoti. Sara ficou zangada, por falta de respeito, Agar fugiu, mas Deus lhe fez voltar. Sala asiliki atomboki na kanda pona nini mwasi moumbu azali kotelemela ye pe kotombola mapeka nde kuna abenganaki ye kasima na ntango azongaki lisusu. Ainda não nasceu até o filho, já está fazendo orgulho. Esse aqui quando vai nascer, vai ser como? Nanu kutu aboti mwana ngo te azotombola mapeka pe lolendo bongo soko aboti kozala boni. Ah, vai! Abengani kenda. Mas Deus lhe fez voltar. Kasi sima na ntango nzambe alobi zonga lisusu kuna. Ismael nasceu. Ismael abotami. Mas, enquanto isso, sempre houve problema. Uta kuna mwasi oyo azwaki zemi epai kobota makambo na makambo. Desta vez, Ya mbala oyo Ismael foi de vez. Ismaeli penza akei libela mopepa. Lota já tinha ido. Lota Agora, si akenda sikoyo a vez de Ismael ekomi mokolo na Ismael akenda com Agar na mama ne Agala. fora no Egito. Bakei na Egipto. Fora no Egito. Bake na Egipto. Gênesis 21, Genèse 21 de 15 até 21. 15 na 21.
Tendo-se acabado a água de odre, colocou ele o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se à frente dele, levantou a boa voz e chorou. Wana esilaki mai kati na loposo, abwakaki mwana na nse na nzete moke. Ye mpe alongwaki akendaki kofanda na ye mosika pela moko moto akobwaka likula po ete alobaki ete tika na mona kufa na mwana te. Ye mpe afandaki bongo kotalaka ye esili pe anetolaki mongongo na kolela. Quer dizer, essa saída do filho de Abraão, Ismael, não foi fácil. Foi no deserto e ele queria morrer porque o pão que entregou Abraão na Agar e, sobretudo, a água acabou e criança queria morrer. Mobembo ya bobimi ya Agala na mwana Ismael ezalaki petete. Po ezalaki mobembo kati na esobe. Kasi yambo babimaki na nute, Abrahama apesaki lipa na mai epai na mama na Ismael na kombo Agala. Kasi ne kuna mai esilaki po mai yango nezaki eloko motuya na mobembo. Mai esilaki pe mwana lembaki mingi. Tudo isso por causa de quem? Nyonso pona nani? Por causa de Isaac. Pona Isaka. Viste, né? Omoni? Por causa de Isaac, Pona tina na Isaka. Ismael tem que sair. Ismael esengelaki abima. Qual é o nosso título de hoje? Motu yaltena mswa lelo ezanini? Os filhos de Abraão que abandonaram Isaac. Bana na Abrahamo basundolaki Isaka. Israel. Pe Israel. Esse sofrimento que Ismael tem sempre cumprir pela segunda vez lá no deserto, tudo isso é por causa do Isaac, o bem-amado. Bampasio nyonso Ismael aliko nyoko amela yambalo kuti yambala bibale nyonso na pona nini? Pona kaka Isaka. Sara tá poupar filho dele. Sala zalaki kobatela mwana na ye. Sede demais no deserto, Israel quis morrer. Deus apareceu a Agar e disse: olha aí, tem a água. Posa ya mai penza na esobe elingaki koboma Ismael. Nzamba yoki mawa pe abimeli mama ya Agar alobi tala mai yangwana. Criança também a chorar, água, água. A mamãe ele abandonou longe, não quer ver a morte do seu filho. Foi se esconder do sítio, não quer ver a morte do filho. Por causa de quem? Do Isaac. Mwana yemoko Ismael penza posa mai ko gango wapi na kolela. Mama ya Agala alobi mwano alembi boy na posa maya kokufa na kozala pene na yete ake kobomba musika po mwana kufa mwana aí. Nyonso pona nani? Pona Isaka. Deus, porém, ouviu a voz do menino e anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. 17. Nzambe ayokaki mongongo na mwana pe mwanje na nzambe abiyangaki Agala longwa na likolo pe alobelaki ye ete Agala likambo nini kobanga te mpo ete nzambe ayoki mongongo na mwana esika ezali ye. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela poço de água, indo ele, encheu a água, o odre deu a beber o rapaz. 19. Bongo nzambe afungolaki miso na ye pe amonaki liziba na mai pe akendaki kotondisa loposo na mai pe amelisaki mwana. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou o deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Pará e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. 20-21. Nzambe azalaki na mwana elongo pe akolaki pe afandaki na lisobe pe akomaki momesani na kobwaka makula to makonga.
ye afandaki na lisobe na palani pe mama na ye akamataki mwasi mpo na ye na mokili na Egipto. É assim que foi a separação de Ismael e Isaac. Nde na boye bokabwani esalemaki kati na Ismael pe Isaka. Uma separação dolorosa. Bokabwani penza ya pasi. Foi. Akei. Agora, Sikoyo, quando Sara morreu, ekufaki Sara. Abraão casou outra mulher e essa mulher teve 6 filhos. Abalayama abali mwasi mosusu pe mwasi oyo aboti bana motoba. Esse que estamos a ver aqui, Ketura. Ye oyo tozali kotanga awa na kombo ya Ketula. 6! Bana motoba. Agar só 1. Kasi Agara ka moko Ismael. Sara só 1. Sara pe ka moko Isaka. Ketura 6. Ketula motoba ya bana. Chegou o tempo de dar a herança. Tango ya kokaba to ya kokabola libula na bana ebelemi ekoki. Os 6 filhos de Ketura estavam a pensar que nós somos 6, nós aqui vamos ter mais. Bana motoba ya Ketula bango pena babeti to lokolo baite biso tokozwa pena une bonne partie ya héritage pour tozali belé. Maman Sara, filho só. Bango balobi pena maman Sara botika mwa moko abazona ndambo. Não fez nada. Asane lokote. Nossa mãe séria. Maman na sua sopi pena biso a herança que vai sair aqui não vale a pena naquela mulher que deu 6, Abraão. Eteni penza o ekoka ya sole kozala pona biso po mama na biso que tu la bote ya bana motoba. Ismael também dizia, eu sou primogênito, que minha parte aqui, não fala para esse miúdo de Isaac, vai ficar atrás. Ismael pa beti tolo. Koloba ete ngaine na li mwana kulutu. Libule ezala pona mwana kulutu. Isaka akozwe lokote. Chegou o tempo. Tango ebelemi. Vem todos, vem. Bana nga bino nyoso boya. Ismael vem. Ismael yaka. Isaac. Isaka. Zira. Zira. Joksan. Joksan. Medan. Medan. Vem. Boya Midia, tá onde Midia? Midia zapi. Isbak. Vem. Sua. Vem. Boya bino nyoso. Bom. O assunto que está aqui, pela vossa informação, tudo que eu tenho vai ficar com os Isaac. Papa. Tudo como assim, também. Calma. Malembe. A herança. Libula. Tudo que é riqueza de Abraão, igual a riqueza do Isaac. Nyonso oetangami bomengo yabalayama ezali pona Isaka. Ismael diz, pai, não estou entendendo? Mais Ismael alobi papa. Eu sou mais velho dele. Papa na yoki biente. Ngate kulutu te ya bango nyonso. Zira também falou. Zimra pa lobi. Eu também sou mais velho aqui na Ketula. Nós somos 6. Tozali motoba ya bana na Ketula. Epa. Tala. Eu falei tudo no Isaac. Ngai tata na bino na lobi. Nyonso ya bomengo na ngai na sopiango epa na Isaka. Qual é o nosso título hoje? Motu na psalite aleluia zaboni. Os filhos de Abraão que abandonaram Isaac. Bana na Abrayama basundolaki Isaka. São quem é? Ezali banani. São esses filhos magoados. Ezali bana oyo bazoki sama pontana motema. Ismael, você falou no coração, esse pai não me gosta. Ismael na sama motema lobi, papa nzoka lingaka ngai te. Quando estava a minha mãe até ainda não nasci, foi maltratado, queria morrer no deserto, eu nasci, me expulsaram, agora hoje mais mesma coisa, a herança não participa, eu sou mais velho. Na bota baki nano kutu te. Mama na ngana mokumba babengani ne sobetala pasio amonaki. Siko na bota mi. Nde na ye nini papa zoloba libula nyoso ya bomengo na Isaka. Eu gosto muito de Isaac. Wale talisi talingaka mingi Isaka.
Isso dói no coração. makambo oyo pasi na motema. Isso que aconteceu nos filhos de Jacó. Yango makambo esalamaki na bana na Yakobo. Vem acontecer depois. Ayaki kosala masima. Todo mundo ficou aflito. Rubem disse, eu sou mais velho, mas ele gosta mais de José, como assim? Ele, Judá, eu não estou entendendo mais essa questão aqui. Então todos, passou José, vamos matar esse homem. Kuna pe yango eleki na kosala masima na ntango na bana na Yakobo koloba ete me ngai mwana liboso naza Ruben nesika ete tata alingaka mingi ngai me azolinga mingi mwana Yozefe pe mosusu alobi yaya oza mpena na raison namoni kaka toboma ye kaka. E aqui, pe awa versículo 5, verset 5, Gênesis 25, Gênesis 25:5, Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Ei. Abalayama apesaki biloko na ye nyonso na Isaka. Ouro, tudo para Isaac. Ouro Prata, nyonso tudo. para Isaka. Gado, tudo para Isaac. Bangombe nyonso na Isaka. Depois começar a chamar um por um. Décima. Mas dá pelo menos uma oferta só. Akoma kobenga moko na moko apesi mwa likabo ka songolo. 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. 6. Nde Abalayama apesaki makabo na bana babali na makango na ye. Bom, eu vou te dar presente, hein? Ismael, bom. Ismael. Toma só, hein? Toma só esse Samsung, hein? Toma. Nazo peso likabo, mais zwa telefone Samsung, hein? Papa. Eu sou mais velho agora, Samsung, vou fazer é tudo isso mesmo. Toma, é uma oferta para... Naza kuluto, só pensa na chomo Samsung. Não sabe na nini. Kamata Samsung. Gira, vem. Zimbra, yaka. Toma aqui iPhone, né? Toma. Kamata chomo iPhone. Papa. Eu com Ismael somos os primogênitos das nossas mães. Como assim? Né? Ngai na Ismael tuzali bana no ya liboso. Nenge no sala biso boy. É uma oferta, como assim? Exali cabo. Joksan vem. Joksan yaka. Bom, eu vou te dar relógio Brasil. Yo nazo pesa yo montre oyo. Papa. Mesdames, vem. Mesdames, yaka. Vou te dar meu sapato, hein? Nazo peso perna na chaussée. Comme ça, sempre me pensar. Cancela. Papa. Tanto ouro que está aqui, papa. Embele ya ouro, ezo sopanawa. Não estamos a entender mais. Tozo compreender isso te. E depois eles falam mais. Pésima alobi na baon de susu. Olha, Tá lá. não quero mais vos ver aqui. Na lingi susu te komona mitambe na bino awa. Todos lá do Oriente. Bino nyoto kuna ne bimeno na tango. Mas por quê? Papa pona ni. Não, porque aqui só Isaac vai ficar. Po awa ezaka Isaka nde akotika nawa. 6. 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou do seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Nde Abalayama apesaki makabo na bana babali na makango na ye pe wana etikalaki ye na bomoi atindaki bango na mokili na kedeme epai na ebimelo na ntango bongo akabolaki bango na mwana na ye Isaka. Pois você vai ver, os países árabes não estão aqui a América ou a Europa, mas estão lá. Yango wana emonanaka ba bikolo ya bahab eza te o na Amerika o na soki wapi te eza kuna na ebimelo na ntango. Nem a África. Eza pe na Afrique te. África é só Egito mesmo. Afrique to Afrika eza kaka Egipto. País de Ismael. Mboka ya Ismael. Os outros são bom. Uma coluna, né? Colonização só dos árabes. Ba mboka mosusu etikali ka lokola colonie. Como nós fomos colonizados pelos portugueses, tornamos um país português. Lokola biso na Angola toza colonie portuguesa. Mas puramente a partir do Egito até lá no Oriente. Kasi barabia solo ebandeli na Egipto.
kino kuna na bimelo na ntango onde se espalharam. Esses países andam vir, oh, Iêmen, oh, Qatar, Dubai, são esses. bamboka nyonso boyokaka bamboka bato ya misolo o Yemen o Qatar o soki Arabie Saoudite bango nde. Os filhos de Ketura se espalharam. Onde estão agora? Irã, Iraque, aí no norte da Síria. Os filhos de Ketura também. Quer dizer, toda essa parte oriental, eles estão lá mesmo encher. Bana ya Ketura bango nde bapalanganisa mikino o Irã, Iraque o kuna soki wapi batondisi mina mabelo nyonso Foram. bakei. A nossa pergunta é: fora como? No coração? Com qual coração? Siko motuna na biso yango oyo bana oyo moko na moko akei siko na motema na ye sentiment nini akendaki nango. Suponhamos que você estivesse lá, é dos filhos de Ketura. Qual sentimento devia sair de lá? Ndakisa yo ndeko ozoyoka biso ozalaki moko ya bana ya Ketula. Siko tata alobi bokende na bimelo na ntango sentiment nini olinga kozala na motema. Deixa meu filho aqui, todos vão se embora. Oh, nós não somos teus filhos. botikelanga mwana ngai Isaka otikala ye moko. Oh, bongo biso ozala bana o te. 25:11. 25 Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer-lahai-roi. Lê 11 ainda. Sima na kufa na Abrahama nzambe apambolaki Isaka mwana na ye. Isaka afandaki na Beer-lahai-roi. Quer dizer, ela que ficou Yene mtatikalaki com tudo. na nyonso. Uma outra ligação vai dizer, ele que herdeu. Na elobele mosusu yende moto azwaki libula nyonso. 12. 12 São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia serva de Sara, lhe deu à luz. Esses, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nabaiote, depois Kedar, Abdel, Mibsam, Mesma, Dumá, Massã, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Kedema. ba oyo bajali nkombo na bana na Ismaele batangami pela moko kobotama na bango ete Nebayoti mwana na liboso na Ismaele pe Kedala pe Adabela pe Mibisami pe Adadi pe Tema pe Yetulu pe Nafisi pe Kedema. 16. 16 São esses os filhos de Ismael, e esses os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. Morreu, foi reunido a seu povo, habitara desde Avilá a seus irmãos. ba oyo bajali bana na Ismaele pe nkombo na bango oyo pela moko mboka na bango pe bisika na bango bazalaki mikondizomi na mibale na mabota na bango. Mbula na bomoi na Ismaele izalaki mbula mokama na tuku misato na sambo. Ye apemaki pema na suka pe akufaki pe ayangani samaki epai na bato na ye. Bafandaki na mokili longwa na Awila kino Sula. Esika ezali kotala na Egypto na nzela na Asulia. Ye afandaki epai na ebimelo na ntango longwa na bandeko na ye nyonso. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Quer dizer, fronteiro com Isaac, fronteiro com Zira, Loxa, Medan, Midian, ele e os irmãos quase le rodeou. Nde Isaka ye azalaki penza na kati. Nde bandeko na ye bazalaki na mindelo esika Isaka azalaki. Arábia Saudite. Arabie Saoudite.
esse grupo ainda, tudo é iraniano, Iraque, são filhos de Abraão. Ba groupe nyonso to ngroupe nyonso ya ba Arabie Saoudite, iranien, irakien, bango nyonso bana ya Abrahama. S'afastaram do Isaac, Bakendeki mosika Isaka. e odiaram o mais velho Ismael e reconheceram Ismael como nosso mais velho. Nde bazinga kipenda kulutu na bango Ismael koyeba kaite yende kulutu na biso mwana liboso. Até hoje, Tikino lelo. não estamos falando do passado só, até no presente, até hoje, ficou mesmo assim. Tozolobelaka lisolo na ntina mikoleleka te kasi yango ezali kotangama ti lelo boye. Até hoje, Ti lelo. todos eles Bango nyonso bazingizingi Ismael. reconhecem Ismael. Bazososola koyeba ete kulutu na biso yewe. Isaac ficou Isaka atikali. sozinho. Ye moko. Isaac teve 2 filhos. Isaka abotaki bana babale. O primeiro é quem? Yayambo nani? Esaú. Esau. O menor é quem? Leki Esau nani? Jacó. Yakobo. Entre Esaú e Jacó, quem merece herança? Kati na Esau na Yakobo. Nani asengeli na libula? Esaú. Ezali Esau. Quem merece bênção Nani asengeli na lipamboli da família? ya libota? Esaú. Ezali Esau. Agora, Sikoyo. voltamos na nossa história quando falamos dos filhos de Isaac. Tozongi na litia na biso elobelaki biso na tina na bana na Isaka. O mais velho foi com toda fome, foi no menor. Opa, me dá servilha, eu vou comer, disse, me vende ainda teu direito de primogenitura. Kulutu auti bokila na bolembu na nzala akuti leki na Yakobo kolambaka supa motane penza ya madesto koloba nde alobi leki na ngai tanaza nzala makasi pesa nga supu ozo kolamba abi nini nga na pesa supu na ngai soko olingi na pesa yo tozosala traité pesa ngai ki bokontinaka ki bokulutu. Não esquece, Kobosana te Lot já foi, Lota sakenda, Ismael já foi, Ismael sakenda, filhos, 6 filhos de criatura já foram, bana moto baketura si bakenda. só ficou Isaac. Agora, os 2 filhos de Isaac são esses. Kaka etikalaki na Isaka. Sikoba oyo bana mibale ya Isaka. Ficaram onde? Batikalaki wapi? Onde que estava Abraão. Epai Abrahama abikaki. Então, chegou o momento de bênção. Tango ya mapamboli ebelemi. Esaú está vir rapidamente. Eu sou herdeiro, sou primogênito. Chega lá. Esse é quem é? Esaú. Esaú. E aquele que estava aqui é quem? Esau talambango wapi na no fundo ya kikulutu. Poite asangola mapamboli abete kuke yanda kwa tata lobi nani oyo ezalinga mwana Esau tata Isaka lobi bongo ya utaki wa nani. Olha, o teu miúdo já passou por aqui, já levou toda a benção, já não tem mais nada. Dala leki na yo auti awa alokoti mapamboli nyonso atiki ate lokote enga Esau na baby. Papá, não me faz isso, papá. Papa kosala ngai boyete. O que eu fiz? Ele já passou. Nasali nini nga mwana liboso te yesi aleki. Papá, Papá? fala-me um bocadinho. Kasi pambola ngata mwa bangenza. Quando começou a abençoar, afinal é maldição. Tango abandi ko sopa mapamboli nzoka na elobeli mosusu ezali bilakeli mabe. Chorou Esaú. Alelaki pende Esau. Vamos ler 38. Tozotanga Genèse 38. 27, 38. 27, 38. Diz Esaí a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai.
levantando Esaú a voz, chorou. Esaú alobelaki tata na ye ete ozali na lipamboli bobele moko mpo na ngai tata na ngai pambola ngai mpe lokola tata na ngai mpe Esaú atombolaki mongongo na ye mpe alelaki. Pai disse, não sei como fazer. Bom, tá bem, vou tentar. Quando tentou uma maldição. Tata alobaki bon lokola ozobeta sete na pesoka mapamboli bon nakomeka ntango amekaki nde eloko ebimaki bilakeli mabe. Esaú se percebeu que foi enganado pelo miúdo. Esaú aye kososola ete leki na ye akosaki ye. Disse, Alobi será que por fato que ele se chama Jacó, então me enganou duas vezes, primeiramente me tirou direito da primogenitura, depois agora está me tirando a benção. ye penda yango mpona kozalaka na nkombo ya Yakobo akosinga pena mbala mibale ya liboso abotoli ngaki bokonzi na ngaki bokulutu mpe ya mibale aye kobotola su mapambo. Não esqueça, bobosana te já os outros irmãos já abandonaram o pai Isaac. Agora o pai Isaac, dentro da sua família também, o mais velho também está a odiar dessa vez o miúdo. bana mosusu ya Abrayama si basundola Isaka bakenda batikaki Isaka ye moko. Sikoya mbala oyo na bana mibale ya Isaka kulutu akomi kokanela leki. Vou te matar, espera só. Nakoboma yo zela. Vou matar esse miúdo, espera só para ir morrer. Nakoboma peti oyo zela ka tata kufa. É daí que Jacó fugiu. Ne kuna Yakobo akimaki. Mamãe lhe deu toque, olha, foge. Mama apesi maele mwana nga Yakobo kima. Vai no teu tio, onde nós saímos, vai lá, Labã. Aqui o mais velho vai te morrer. Basta seu pai morrer, você também vai morrer aqui. Kimela na yo penza ipa noko no la bane pa biso to utaki. No kinte awa wa yaya na yo aboma yo soki tata na bino akufi. Foi. Yakobo akimi akei. Pai morreu. Papa kufi. Mais tarde, Jacó voltou. Si manantango Yakobo azongi. Fizeram a reconciliação. Basali boyokani. Mas, kasi Esaú abandonou o sítio. Esaú asundolaki esika yango. Ele deixou lá fora viver outro sítio. Atikaki Yakobo wana nde akende kobika na esika mosusu. Os que abandonaram o sítio eram irmãos do pai dele. Dessa vez, ele agora está abandonando o sítio, deixando o irmão dele, Israel, porque Jacó foi nomeado por Deus Israel. Oyo basundolaki esika wana bataliboso nde ezalaki bandeko ya tata na ye. Bana mosusu ya Abraham. Kasi ya mbala oyo ezali mwana ya Isaka ya liboso nde asundoli esika po ete Yakobo atika na ye moko. Mas quando Jacó voltou no lugar, porque tinha que estar onde Abraão estava, porque é o lugar que Deus escolheu para eles. Voltou a se reconciliar, mas Esaú saiu de lá. Yakobo yambo azonga ayebaki yango ezali esika koko Abrayama azalaki kobikela nde kuna esika mapambolo ezali ebongi na ngai nazonga mpena na bisika yango ntango azongi nde kulutu na ye alobi te ngai nakufa na lisusu na yo pembeni natalaka yo akei kote mosusu atiki Yakobo. Esaú saiu de lá. Esaú alongwe kuna deixou o seu irmão lá no lugar onde o papai estava e ele foi no outro sítio. Foi aonde? Atiki ndeko na ye Yakobo na esika papa azalaki yesika akei kote akei wapi? Foi aonde? Esaú akei wapi? Vamos ler Gênesis. Tozotanga Genèse 28, 28 8 e 9. 8 na 9. Sabedor também de que Isaac, seu pai, não via bons olhos as filhas de Canaã,
foi Esaú à casa de Ismaël. Yango wana emonaki Esau ete basi bakanana basepelisaki Isaka tata na ye te. Esau akendaki epai na Ismaele mpe abakisaki na basi bazalaki na ye mbanda mosusu. Foi, para só lá. Okay. Foi Esaú à casa de Ismael. Esau akendaki na ndako ya Ismaele. Papa Kulutu na ye. Pai grande, estou aqui, vim. Nazane sengote. Não estou alegre. Tala como papa sali. Veja as coisas que o pai me fez. Olha que o papai me fez. Tala nini papa salinga. Eu sou o mais velho. Ngai nem na Kulutu. Agora tá dando bênção, herança no miúdo. Se quando pensa mapambo libula na leki. Não estou contente, Papa Kulutu. Nazane sengote pai grande. Papa Kulutu também falou. Pai grande pai lobi. Quem é esse? Nani agora? O meu irmão Isaac. Leki na Isaka. A mim também me fez a mesma coisa. Pai na ngapa salanga bongo. Mwana ngai. Eu sou o mais velho. Ngai de Kulutu. Aí agora. Sikol. Ele me tirou tudo, toda a bênção do pai ficou com ele. Abotolanga nyos na libula na mapambo la tata etika le panaye. Quer dizer, duas pessoas que viveram o mesmo caso. Bato mi bale ne babiki likambo semoko. Esse aqui foi enganado, foi retirado todo no miúdo. Esta também é a mesma coisa. Oyoyo. Aboto libo mengo nyonso esengela ki Ismael azwa. Oyoyo. Yakobo. Aboto libo mengo nyonso Esau esengela ki azwa. Bandoi, Xará. São charage. Bandoi. Viveram o mesmo caso. Babika ki pena likambo semoko. Foi Esaú à casa de Ismael, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Malate. Malate é quem é? Filha, a única filha do Ismael. Esau akendaki epai na Ismael. Pe abakisaki na basi bajalaki na ye mbanda mosusu. Malata. Malata onan mwana na Ismael, mwana na Balayama pende kona Nebaoti. Viste, né? Oni? Papa, Papa, eu não estou bem mesmo. O que o meu miúdo me fez já é... Papa, ngana na malami. Nade sengote mamule que sali na ipenza. Já se negocia, mas ai, o coração não está a pegar bem. Si toyokani na biso kasi motema na ngai ezana na kimia Tudo te. ficou com ele. Nyonso etikali na ye. Aí o pai também vai dizer, eu também voltei sem consciência, mas o coração não pega bem, meu filho. Una pe papa Kulutu Ismael alobita la mwana ngai. Ata omona nga na zalaka awawa. Makambo Isaka sala ngai na sepelaka na ngote tilelo. Já tem mulher, sim, já tem mulher, duas mulheres. Sim, mas papa, eu quero casar mesmo a minha irmã e a tua filha aí. Ozalaka na mwasi Papa Kulutu nazala basi mibale kasi na lingisu na bakisa susu mwana wana mwasi oyo ya 13e. Aqueles cananéens não quero mesmo a tua filha. Bato akanana na lingi na bango te na lingi pena mwana yo. E Ismael tinha 12 homens e uma mulher. Essa mulher que tirou Esaú. Ismael abotaki bana ya mibali na motuya ya nzombe na mibale pe mwana moko ya mwasi nde mwana ya mwasi yende oyo Esau ayepo abala. Quer dizer, relação se fortaleceu, hein? Wane talisi boyokani basude yango lisusu. Quer dizer, se fortalece. O único filho é esse aqui que Isaías tomou. Se fortalece. Wana boyokani pena basude yango su malamu. Mwana semoko Ismael abota ya mwasi yaye adwa lisusu. Wana boyokani pena sa nini ese sudame. Os filhos de Abraão que abandonaram Isaac e Israel. Bana na Abalayama o basundoraki Isaka na Israel. Esaú se juntou. Esau akangani na bango. E com Ismael. Na Ismael. Numa outra linguagem, Israel se juntou no grupo árabe. Na elobeli mosusu Esau
akangani na ngulupa ya baarabe até hoje. ti lelo oyo. Até hoje. Ti lelo oyo. Talvez vai me perguntar se estão no país que chama Jordânia. Os filhos de Esaú estão lá. Se você encontrar um Jordânia, quer dizer, ele é ou filho de Esaú ou filho do Ló. Um dos dois. Mbambo so utuna ngabongo sikoyo bazalaka wapi bana Esaú bazalaka wapi omona mboko babengaka Jordanie kuna nde epai bango bazalaka soki bana na Esaú te nde omona bana na Lota. Jordanie, aquele país mboka wana où os habitants estão lá bato bazalaka kuna são descendentes de Ló bazali bakitani ya Lota e descendentes de Esaú. Bakitani ya Esaú. Todos se juntaram. Bango nyonso basali liboke bakangani kando wapi contra Isaac. kotelemela Isaka. Isaac já morreu. Kasi Isaka sa contra aquele filho. kanda kotelemela mwana atikali. Quando se encontra lá, tango bakutana ka bango na bango kuna filho de Ismael, bana Ismael, filho de Ló, bana Lota, filho de Esaú, bana Esaú. Kando wapi contra Isaac. kotelemela Israel. Kanda contra aquele filho que ficou com a herança de Isaac. Kanda kotelemela Isaka. Kanda kotelemela mwana atikalaki na libula ya Isaka. A herança de Abraão libula ya Abraama ficou com Isaac. atikalaki na Isaka. A herança de Isaac libula ya Isaka ficou com Jacó. etikali na Yakobo. O iraniano está ouvindo isso, fiz de queitura com raiva. Tango iranien atalaka pena Yakobo isalayele na msonga miso. Kando wapi Temos que tirar da mapa mesmo esse Israel. esengeli penda toboma Israel oyo na lokasa penza oyo ya bikola mokili. Esaú se ligou a Ismael akangani na Ismael na nzela ya libala mwana com a filha de Ismael chamada Basmat. na kombo ya Basmati. O nome daquela filha era Basmat, Kombo ya mwana Ismael ezalaki que Basmati significa incenso, perfume. oyo etalisi ete soba malasi. Mas já que Esaú tinha mais, dentro daquelas mulheres pagãs, tinha mais, uma delas chamava-se Basmat, então mudou o nome, ele chamou Malate. Lokola na basi mibale oyo ya bikolo Esaú azalaki na bango moko azalaki pe Basmati. Siko wana mosusu abongoli ekombo po bazala bandoi te. Genèse 36, 3. Genèse 36, 3. São estes os descendentes de Esaú, de 1 até 3, Entina 3. que é Edom. Não esqueça que Esaú foi chamado também Edom quando estava a cobiçar aquelas coisas vermelhas que estava a preparar o seu irmão Jacó. Então aquela coisa vermelha, o russo significa na língua deles Edom. Então foi chamado também Edom. Ba oyo bazalaki libota na Esaú ye ajali Edom. Bogo sanate. Mikolesi likoleka toyekolaki ete Esaú bapesaki kombo ya Edome mpo na nini? Po alingaki supu ya motane nde yango bapesaki kombo Edome. Edom significa russo, que é de vermelho. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Ziberão, Eveu, e Basmat, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Esaú akamataki basi na ye kati na bakanana Ada mwana na Eloni, Moiti pe Oli bana mwana na Ana, mwana mobali na Sibona, Moiwi pe Basemati mwana na Ismael. Os filhos de Ismael já se uniram com os filhos de Quetura. Agora Esaú também, com aquele dor que aconteceu, o pai dele fez, irmão menor ficou com tudo, abandonou o irmão, se juntou também no grupo árabe. Bana na Ismael, si bakangana liboke moko na bana ya Ketula.
sikoyo mbala oyo Esau pe kotalaka penza pasi wazakana motema na ntina makambo Yakobo leki na salaki ye pe akiko kangana na ngulupa oyo ya barabi. Não temos tempo, senão dia que vamos voltar nesse sujeito que vai tornar tema, se vamos voltar, vamos ver, houve muitas vezes guerras entre israelitas e edomitas, quer dizer, filhos de Esaú contra filhos de Jacó, grandes inimigos. Toza na tango te ne tolobela makambo kasi mokolo moko nde tokosala pena makambo oyo mutualité ya po tolobela mpena mingi nde kuna epai wapi bana ya Esau bakendeki kosangana na bana mosusu oyo basanganaki na bana ya Ketula pe Ismaël nde ezali kotalisa pena bitumba makasi elekaki kati na bana Esau na Israele. Não temos tempo de ler, por ler em casa, Genèse 19, de 30 a 38. Genèse 19, 31 e 39. Quando o fogo vem no Sodoma, então anjo vem, fez expulsar Ló. Moanje na lombango abimisaki Lota. E Ló saiu com ela, com duas filhas e a mulher dele, mulher de Ló. Lota bimaki elongo na banane abasi mibale pe longo na mwasi na ye. Então, a direção que estava a ir, nzela epai Lota zeko kende. O anjo lhes falou: não olha atrás. Moanje alobaki na Lota, moto moko te atala na sima. Ninguém olha atrás. Moto moko te atala na sima. Continua. Bokende se liboso. Aquela direção era a direção contrária no Israel. Quer dizer, de uma outra forma, ele estava a se afastar demasiado onde estava Abraão. Nzela wana ezalaki kokende mosika na epai Abrahama azalaki. É uma direção contrária. Em vez de voltar onde estava Abraão, ele foi numa outra direção, no país hoje, que se chama hoje Jordânia, onde que eles foram repousar até hoje. Ezalaki nzela ya bokeseni. Par rapport esika Abraham azalaki. Nekuna epai akendeki mboka ngo lelo babengi Jordanie. Ti lelo bazakuna. E também é a direção que tomou os filhos de Esaú, estão lá todos. Se você tem um amigo de nacionalidade de Jordania, saiba que esse amigo ou é descendente de Ló ou é descendente de Esaú, um dos dois. Nekuna pe bana Esaú bakendeki kata na Jordanie. Siko soki ozalaka na moninga moko azaka moto ya mboko Jordanie, akoki kozala to mwana ya Lota to pe mwana te me mokitani ya Lota to pe mokitani ya Esau. E fora lá. Ne bakende kuna. E nunca mais voltar. Pe batika la ki kozonga lisusu te. Mesmo quando Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, etc. Nunca mais os filhos de Ló voltaram no Israel. Ezalati na kufa ya Balayama, kufa ya Isaka, kufa ya Yakobo. Moko na bango te akwai kozonga lisusu kuna na Israele. Em 2015 estivemos no Israel. Na 2015 tozalaki na Israel. O nosso guiador, que é um israelita, mo kumbi na biso azalaki mo Israele, nos mostrou o mar. Estamos no Israel, mas ao lado de Israel tem lá o mar. Diz, tá vendo esse mar aqui? Chama-se Mar Morte. Amonisaki biso ebale moko. Biso na kata Israel na ngambo atalisi biso abibomoni ebale wana kombo nango ebale kufa. Mer Morte. Naquele mar você pode se mergulhar, mas nunca irá embaixo, só ficará em cima. E até pode ler jornal lá naquele mar ali. Quer dizer, a pessoa naquele mar nunca vai fundo, só fica em cima. Pode até ler jornal assim, em cima das águas. Na ebalewana obabengi Mer Morte. Até obeti nzoplo.
po kitana se lokuta na yo mayango ekotombolo ti likolo esengeli na ozalaka likolo pe kozala likolo wana okoki na kotanga pena journal na kimia nyonso ali même nsima yo pena likolo mayi ozotanga journal na yo non va mergulhar okozinda te ezekila chama-se mar morto. babengaka yango mer morte. O guiador nos disse: nessa água onde se encontra Sodoma e Gomorra está debaixo desse mar. mokumbi na biso alobaki bomoni ebale o mer morte nde na se na yango kuna mozindo nde epai bingumba ya Sodomo na Gomora ezali Onde que morava Ló. epai wapi Loti azalaki kobika. E onde que estamos? Onde que morava Abraão. E nesse mar, Ló. epe bisika tozalaki nde kuna alobi na biso mokumbi alobi awa nde abala ya bazalaki kobika sikoyo na mayo na se kuna bingumba wana ezinda nde Lota. Disse: olha agora, tem país ali, depois do mar ali. E disse que é Jordania. sikoyo botala nsima ya mer morte kuna ni basa bozomona mboka mokuna nde yango babengaka Jordanie. É onde que fugira Ló e suas filhas, 2 filhas. nde kuna epai Lota na bana ne ya basi mibale bakimelaki E lhe fizeram beber vinho. mpe bamelisaki Lota vino E cada filha se meteu com ela. Cada filha se meteu com ela. mpe mwana na mwana ya oyo ya basi nde balalaki na tata na bango Lota. Uma teve filho, lhe deu o nome de Moab. Esse é Moab mesmo na Bíblia. Outro também teve com ele, tem Amon. moko ya bana ya basi ya Lota alali na tata azwi zemi nde apesaki mwana kombo Moaba. mpe mosusu azwi mpe zemi na tata nde apesi mwana Amona. Vê só o ódio que Moab tinha quando Israel estava a passar. botala kaka na lisolo ya bibilia zuwa mpe koyina o Moaba azalaki nango ntango Israel ezalaki kolekela nde ngumba na bango. Qual é a posição dos filhos de Ló hoje? A posição tem ódio contra Israel também. bana ya Lota position na bango ezalaka ndenge nini? position na bango ezalaka ya lokunia ti lelo na Israeli. Lê só história do Balac, vai ver como é que eles quiseram fazer pecar Israel. Israel são filhos de Ló. tanga kaka lisolo ya profete Balaam ne okomona likita oyo bazali kosala mpona kobomisa libota na Israele. Quem é que esses filhos de Abraão que abandonaram Isaac, Israel, filho de Isaac? bana nini oyo ya Balaam basundolaki Isaka mpe Yakobo? São ezali os filhos de Ismael, bana Ismael, os filhos de Ketura, bana Ketula, os filhos de Esaú bana Esau e apoiado com filhos de Ló. mpe basungamaki na bana to bakitani ya Lota Até hoje. ti lelo. Os filhos de Ismael são eles, os árabes, com 12 tribos de árabes. bana Ismael bango nde wana oyo bazali koforme les 12 tribus de Arabes. Mas os árabes foram apoiados pelos filhos de Ketura, nzoka baarabi bazalaki apuye na bana motoba ya Ketula, apoiados pelos filhos de Esaú, com aquela raiva que fez Jacó, Israel. batu basungamaki mpe na bana Esau na kanda wana oyo Yakobo asalaki tata na bango Esau. Apoiado pelos filhos de Ló. basungami lisusu na bana Lota. São esses que andam ouvindo na televisão que árabes se uniram contra uma só pessoa. Ei. bango nde na batelevizio na baradio to na media toyokaka ke baarabi songolo bazobundisa Israel. Quem é o culpado? siko foti ya nani? Será que é Abraão? foti ezali ya Balaama Não, te, não é culpa dele. ezali foti ya Balaama te. Deus lhe falou: nzambe alobaki na ye o filho da escrava não pode herdar com o filho da promessa. mwana ya mowumbu akoki kosangola libula te na mwana ya mwasi oyo abalami. O que ele vai fazer, pobre Abraão? siko mwana bato ya Balaama akosala nini? Tinha que cumprir o que Deus quer. esengelaka kokisa posa nzambe. Isaac, filho de promessa, não pode herdar com outra pessoa que é falsa.
Isaka mwana elaka akoki kosangola libula te na mwana oyo ayebani esika te. Por que Deus quis isso? Mpona nini nzambe alingaki bongo? Vamos ver isso sábado. Toko mona yango moko na mposo. Mas a grande lição que está aqui, Kasi liteya monene oyo ezali awa não esquece, kobosana é te a separação com todos os falsos. ezali bokabwani na ba oyo nyonso ya lokuta. Falsos. Oyo ya lokuta. Falsa doutrina. Moboko ya lokuta. Divisão. Bokabwani. Pagão. Bapakano. Tem que haver separação. Esengeli bokabwani esalema. Que Deus abençoe. Nzamba pambola bino mingi.